Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Falando de dinheiro público, eu não sei nada, tá? Eu só vi de orelhado isso aqui também, como todas as outras coisas. Mas falaram, e eu vi um início de conversa lá no canal do Daniel Gontijo. E vocês podem explicar, que me lembrou inclusive aquele filme Os Homens que Encaravam as Cabras. Quem nunca assistiu tem que assistir, que é um excelente filme. O nome dele, Daniel, aquele rapaz bonito, George Clooney, está excelente no filme, viu? Você tem que assistir. A cabra também tá. A cabra tá muito bem também, porque ela cai na hora certa. E não recebe né? indicação, né? De prêmio, essas coisas. É muito Mas muito que bela triste encarada, ter né? esse espaço. Podia ter uma categoria pro porquinho, o porquinho baby, falante, Sim, Bambi. a cabra, o Bambi, todos eles participarem e concorrerem. Categoria, né? Eu tô me perdendo aqui. Você Paranormais Fazer na piada, USP. né? Paranormais na USP. Então, isso deu um quiproquozinho de pessoas que pegaram a notícia de orelha também e entenderam errado. Lembra que eu tinha falado da minha história lá? Falei do Interpsi, que é esse laboratório que existe lá na USP. Eu tô ficando meio rouco já. Que a gente estuda crenças e experiências extraordinárias que as pessoas relatam. Opa, boa. Então, do ponto de vista psicológico, né? Por que as pessoas acreditam no extraordinário? O que está por trás dessas experiências estranhas que as pessoas têm? Aí vale tudo. Mediunidade, experiência de quase morte, experiência fora do corpo, abdução por alienígenas. Por quê? Afinal, né? What the hell? O que está acontecendo? E a gente criou essa iniciativa lá, né? Que é o Laboratório do Impossível. É um espaço que a gente tem lá e tal, que tem um museu. Porque a gente quer criar um espaço para fazer divulgação científica. Porque esse tema é super interessante de fazer divulgação científica, né? Então, sei lá, às vezes a escola fazer uma excursão, levar um monte de criança lá, adultos interessados em ver a nossa biblioteca, o nosso museu, enfim, a gente criou esse espaço. Só que como as pessoas julgam muito rápido, né, e confundem as coisas, ficou parecendo que a gente estava fazendo pseudociência na USP. Sei lá, vocês vão ficar lá dando passe, vocês vão ficar lá, sei lá o quê, sabe? Igual você falou, né, paranormais na USP. O que a gente está tentando fazer é justamente um pouco do que eu estou tentando fazer aqui. E a Camila também, essa ideia de trazer a informação científica sobre essas coisas. Vocês estão servidos aí, galera? Então, a gente precisa falar dessas coisas, porque falar do paranormal, do extraordinário, é falar de um monte de processos humanos, é falar de crença, é falar de como experiências que a gente julga que são extraordinárias podem ter uma explicação super interessante do ponto de vista orgânico, cerebral, cultural, enfim. Então, a gente tem esse espaço lá, ele não está plenamente aberto ainda, porque a gente está organizando a biblioteca e tal, mas tem um museu lá cheio de coisas, de casos paranormais e tal, tem um monte de coisa bem, bem legal, assim. Mas a perspectiva não é de vender a realidade paranormal das coisas, é tentar entender onde que a ciência entra nisso. E, tipo, não rola uns religiosos ficando irritados com vocês, explicando o ganha-pão deles? Não colocarei nesses termos, mas, assim, pode acontecer, até pode. Mas vocês devem ter notado, até no nosso tom aqui, né, que a gente tenta e a gente acredita de fato nisso, a gente não tá só fazendo política, assim. A gente acredita que a religião, que o esoterismo, enfim, que todas as coisas que existem, elas podem ter um lugar, né? A religião é uma parte importante, é um motor importante da sociedade. A gente não tá para combater a religião. Inclusive tem esse estereótipo, né, de que cientista é contra a religião. Tem a pesquisa do professor Geraldo Paiva, que é um professor da USP lá, colega nosso, que virou livro depois, A Religião dos Cientistas. E ele entrevistou vários cientistas e tal, e inclusive vai sair novidade, tá, gente, em breve, uma pesquisa que nós estamos envolvidos aí sobre isso, para renovar esses dados, mas mostrando que cientistas, muitas vezes, são pessoas religiosas. Tem uma porcentagem não desprezível, uma quantidade boa de cientistas top, assim, de carreira, que são pessoas religiosas. Por quê? Porque, a princípio, isso não tem que concorrer. A gente costuma pensar, né, que a religião e a ciência estão num conflito irreconciliável, assim. Depende. Se você for olhar numa coisa muito concreta, do tipo, sei lá, Adão e Eva foram os primeiros humanos, ou foi lá atrás, né, o Homo sapiens e tal, numa questão concreta pode eventualmente haver divergência. Mas do ponto de vista mais amplo, especialmente nós humanos sendo como somos, a gente consegue comportar crenças diferentes, igual a Camila falou, né, o cara consegue ser ateu e evangélico, na mesma pessoa. É muito tranquilo um cientista ser uma pessoa religiosa. Vários dos nossos colegas, que são ótimos cientistas, inclusive, são religiosos. Então, e outros não são, mas muitos são. E isso não afeta o trabalho deles. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que dá para desconstruir essa ideia. E as pessoas que se aproximam da gente, que podem até no começo estar com raiva, esses caras aí estão aí querendo construir a religião e tal. Na hora que eles se aproximarem,
a grande maioria deles percebem que a gente tem uma postura de grande respeito e tal. Ainda que a gente entenda que certas coisas podem ter uma explicação, a gente está delimitando que o nosso discurso, do ponto de vista científico, é isso, mas a gente entende que, do ponto de vista religioso, a explicação é outra. É ok. Né? Estamos no mesmo mundo, vamos viver aqui de boa e tal. Igual assim, a gente estuda a psicologia da religião, não é uma psicologia religiosa. O nosso interesse é o comportamento das pessoas, independentemente o que esse comportamento esteja voltado. Então, se está voltado para a religião, vamos entender a psicologia da religião nessas pessoas. Por que elas se engajam? Por que elas oram? Ou por que elas não oram? Por que elas não oram? Como aquilo faz bem ou não para ela? Então é isso. Então a ciência pode estudar qualquer fenômeno, desde que seja científico e aplique o método científico de maneira correta. A gente estuda, né? Isso que ela falou foi bem legal. A gente está estudando o mundo natural, né? As pessoas aqui agora, a gente aqui, algo que dá para medir, dá para observar e tal. Se existe algo acima disso, a gente não pode dizer. Tem até nome isso, eu vou falar mais um nome difícil. Agnosticismo metodológico. É a ideia de que a gente não está querendo provar se Deus existe ou não existe. A gente exclui essa ideia. Não porque ela não existe, mas é porque a ciência não tem capacidade de verificar isso. Porque ela estuda a natureza. Se tivesse jeito de ir lá e medir Deus, a gente incluiria ele na conversa, mas não tem. Então, se existe ou não existe, aí isso é uma outra conversa. A gente está daqui para baixo, vamos dizer assim, né? É claro que estudando daqui para baixo, às vezes você vai chegar numa explicação que parece que dispensa a ideia de Deus. Se você consegue, por exemplo, pela cosmologia, estudar e reconhecer o início do universo sem precisar de um Deus, ter ido lá e apertado um botãozinho, tá, isso é uma coisa. Aí você pode até usar esse argumento e falar, se não precisa de Deus na equação, para que eu vou acreditar em Deus? Só que isso não necessariamente mata Deus, porque, inclusive, tem astrônomos que são religiosos, porque você pode ter o argumento de, foi Deus que fez assim. Então, sabe? Se você quiser continuar acreditando, cara, tá bom. Entende? Esse conflito não é obrigatório. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas se apropriam desse discurso científico e, com razão ou sem razão, usam isso para validar a sua descrença em Deus, mas isso não é obrigatório.